Sexto tema que nós identificámos aqui, que eu acho que foi também um dos mais importantes, tudo é importante, não é? Mas também destacaria bastante, que é controle de qualidade e cultura de monitoramento. Eu podia tê-los separado, não é? Mas eu deixei-os estar juntos, não é? Porque um se complementa ao outro, não é? Para nós temos a ciência e a noção de quão é importante o controle de qualidade, nós temos que ter uma cultura de monitoramento. A cultura de monitoramento parece meio filosófico, não é? Mas nós temos que seguir uma série de princípios que estão associados às boas práticas da instrumentação e do monitoramento geotécnico, e nós praticando esses princípios aí, nos leva a ter em nós o que nós chamamos de cultura de monitoramento. Essa cultura de monitoramento é o que nos dá a perfeita noção e é aquela que nós levamos na nossa bagagem para todas as reuniões, para nós conseguirmos explicar ao cliente porque é que a instrumentação é tão importante, não é? Portanto, e a partir do momento em que nós temos esse entendimento da importância da instrumentação, nós também temos o entendimento de como é importante o controle de qualidade. Porque o controle de qualidade, ou seja, checklist, ir a campo fazer uma supervisão, verificar se todos os procedimentos, as boas práticas que os fabricantes colocam nos seus manuais para fazer uma boa instalação do equipamento estão sendo seguidas, porque isso conecta com a questão da experiência de campo e conecta-se também com a questão da instalação. A questão da instalação, ela se conecta muito com o controle de qualidade. Eu digo controle de qualidade de campo, mas nós podemos esticar um pouco mais, estender a questão da controle de qualidade mais abrangente, não só de campo, mas depois também na parte de análise, de tratamento dos dados. Mas aqui no controle de qualidade da parte de instalação, ela é extremamente importante, não é? Pode ser que a gente esteja a ser chato, não é? Lá vem eles outra vez, tem que fazer checklist, tem que fazer isto, tem que ver aquilo e tal, mas já falamos isso. A instalação é mais de 50% do problema. A partir que vocês resolveram uma boa instalação, fizeram uma boa instalação, bem documentada, bem instalada, seguindo todos os procedimentos, seguindo tudo isso, não é a garantia que tudo vai dar certo, mas vocês ficam mais próximos de dar certo. É um jogo de probabilidades, é uma gestão de risco que vocês fazem ali. Portanto, a partir do momento em que vocês têm um checklist, assim, olha, tenho todas as ferramentas, tenho todos os documentos, segui aqui os procedimentos, e é uma documentação que vocês, assim, vai que dá um problema lá na frente. E se dá esse problema, o que é que acontece sempre? Sempre que dá um problema, e nós falamos aqui também mais do que uma vez, começa a caça às bruxas. Que é assim, sempre que dá um problema, diz assim, quando dá um problema, sei lá, uma ruptura, aconteceu algum evento na obra, aconteceu algum acidente, que possa ser correlacionado com a instrumentação, a primeira coisa é que diz assim, a instrumentação está errada. A primeira coisa, a instrumentação está errada, não faz sentido, alguém fez alguma coisa errada. É a caça às bruxas, que é o que eu costumo dizer. E se nós fizermos o devido controle de qualidade, desde o início em que nós temos tudo documentado, está tudo certinho, nós blindamos o nosso trabalho. O nosso trabalho está blindado, está protegido, não tem como as pessoas virem lá e tentarem, difamar o que está sendo feito, não é assim desse termo. Porque já me aconteceu muitas vezes, assim, teve algum problema, primeira coisa é assim, não, isso está errado. E se vocês fizeram todos os procedimentos e protocolos em que vocês validaram todos os dados, não, os meus dados estão certos, fizemos estes procedimentos, está tudo certinho, então aqui é o dado bruto, aqui é o dado convertido, aqui está a fórmula, a equação está correta, instalámos no dia tanto, está aqui o log de instalação do meu piezómetro, do meu inclinómetro, o que for, estão aqui as guias do meu inclinómetro, o A mais está para aquele lado, o B mais está para o outro lado, está tudo documentado, de uma maneira que não tem nem desculpa. E isso é muito importante. E isso só acontece, essa noção de assim, eu vou fazer quando eu tenho a cultura de monitoramento. A cultura de monitoramento é saber, basicamente, ter em vocês porque é que a instrumentação é tão importante. Basicamente é uma doutrina, não é? Tipo, caso estou aqui entre a filosofia e a religião, não é? Não preciso de entrar tanto nisso, não é? Mas acaba sendo muito isso, não é? Se nós seguimos todos esses procedimentos e protocolos, fica muito mais fácil de alcançar bons resultados e o sucesso de uma ótima instalação, de um bom projeto de monitoramento. Cada instalação bem sucedida é mais um passo para um bom projeto de monitoramento. Um bom projeto de monitoramento é um ótimo caso de estudo que depois vai comprovar as premissas do projeto, vai comprovar ou contestar
tá? Porque nem sempre o projeto está certo. Portanto, é importante também saber isso, e por isso também é importante blindar o nosso projeto, porque muitas vezes a instrumentação vai ter um comportamento diferente do que está previsto em projeto, e não é só quando dá erro, às vezes dá uma diferença, e nós precisamos justificar essa diferença, dizer, não, desculpa, mas na minha instrumentação aqui está tudo correto, fizemos tudo, está tudo certinho, isto é coerente. Não? O projeto é que previu que ia dar 25 milímetros de deslocamento, mas afinal já vem 35, porque, cara, alguma premissa do projeto ou alguma circunstância geológica ali num contexto do perfil geológico não era bem aquilo que se imaginou, que muitas vezes tem um furo de sondagem que se extrapola 100, 200, 300 metros, pensa que é tudo igual, e nós sabemos que não é assim, tá? Portanto, também tem essa questão de comparar o real com o previsto em projeto, e nós também temos que ter essa comparação muito presente, e temos de estar preparados para justificá-lo. Portanto, e chegar também para o projetista assim, não, olha, fizemos tudo isto aqui, a minha instrumentação ela está provavelmente correta, tipo, é difícil isso não estar incorreto. Se não está, vamos ver o que é que está a acontecer. Às vezes pode ser uma circunstância específica da obra, pode ser alguma interferência, pode ser tudo mais, mas ao menos eu sei que aquele dado que está ali é verdadeiro. O dado que está ali, ele está-me representando o comportamento do solo ou alguma circunstância pontual na obra que te está fazendo aquela alteração. Portanto, eu acho que isso é muito importante. Portanto, temos esse tipo de controle de qualidade e essa cultura nas nossas cabeças para nós conseguirmos projetos mais robustos, e aí temos casos de estudo que nós podemos publicar, podemos demonstrar às outras pessoas, e podemos também, isso faz parte da cultura do monitoramento, nós mostrar que o monitoramento funciona, traz mais valias, traz benefícios e vale a pena investir nisso aí, tá? Então fica aqui a mensagem. Obrigado. O que é que você acha assim, no mercado brasileiro? O que é mais desafiador? E já emendando uma segunda pergunta, o que é mais desafiador e como é que você vê o futuro aqui em termos de tecnologia? O que é que vai ser feito? Eu acho que agora você me pegou, cara. Eu não sei o que é o mais desafiador. Fala o que lhe vai no coração. Não, porque assim, eu acho que a gente pegou um mercado bem complexo, tá? De instrumentações bem complexas. E não é que não tenha desafio, mas eu acho que talvez o desafio maior seja levar essa cultura da instrumentação, da automação, do pessoal entender a importância disso, fazer a conta, botar a conta no papel mesmo, entendeu? Eu já tive envolvido em alguns projetos onde o cliente achava, nem foi a Trejal depois que ganhou, tá? Mas eu fiz essa conta no papel, era muito mais barato automatizar os instrumentos do que você mandar um cara uma vez a cada 15 dias, depois na época de chuva, uma vez por semana, fazer a leitura em tal lugar. Entendeu? Então acho que é uma questão de cultura mesmo, acho que talvez esse seja o maior desafio, né? Mostrar o ganho que ele pode ter, mas o ganho em todas as áreas. Você tem o ganho em qualidade, né, do dado, você tem um ganho em segurança, tá? Porque toda vez que o cara sai de carro, dirige lá 200 km ida, 200 km de volta, você tem que ir no período de chuva, né? Independente da quantidade de chuva que está tendo, você tem que ir lá fazer aquela leitura naquela semana. Sim. Então você tem todo um risco, né, até trabalhista envolvido nisso aí, e que a instrumentação, a automação dessa instrumentação, você consegue aí justificar matematicamente que depois de 3, 5 anos ele se paga. Então, eu até falei isso no episódio. Acho que esse é um desafio. Exatamente, não, essa parte da automação e a parte da sensibilização, mais uma vez, não estamos a fazer lobby, isso é automático, isso não é, tem que ser bem feito, mas por exemplo, a questão da automação, eu já falei aqui num episódio anterior, eu tive um caso em que eu fiz essa conta aí, comparação, e era um projeto que nós acabamos monitorando ele 10 anos, já era automático. Aí eu fui fazer a conta se eu fosse fazer manual. E aí deu uma diferença absurda de 16 vezes o preço. Assim, há 9, 10 anos. Em termos de informação, era o cara fazer a leitura uma vez por dia ou fazer cada uma hora, porque a automatização nós colocamos de uma maneira que nós quisermos. Portanto, eu acho que isso realmente quando está no papel e você mostra essa conta, ela é impactante. Porque às vezes no curto prazo ainda o preço do manual e o automático ainda nos cruzaram, mas no médio e longo prazo isso acontece e não está na planilha essa conta. E a pessoa os gestores não estão cientes disso, e é muito importante a sensibilização. O
QA e o QC, em vários momentos, eles se cruzam, né? Não é assim uma etapa só específica, aqui é só QA, aqui é só QC. Então, mas assim, só de forma bem resumida, né? No QA, realmente é o momento em que a gente faz as especificações, né? Os planos, você detalha como é que você até vai fazer depois, como é que você vai auditar a tua instalação, o teu monitoramento geotécnico. Tem que explicar como é que você vai fazer isso, né? Uhum. E também envolve toda uma etapa ali que eu falo que está embutida dentro do QAQC, que envolve essa governança, né? Quem são os responsáveis, né? Então, essa combinação hoje, né, para um controle de qualidade, né, junto com a governança, tem sido algo muito, muito rico aí para se aplicar nos projetos aí de monitoramento, desde a parte de projeto de instrumentação geotécnica, que é onde você define responsabilidades, e depois toda a parte, né, execução, você ter um procedimento, como é que você vai executar aquelas instalações, como é que você vai, principalmente, controlar elas, né? Uhum. Eu controlar passa do momento que a gente chama de QC, né, que é o controle da qualidade. E aí, hoje, você pode usar aí, dentro da metodologia de QC, diversas ferramentas aí de controle, né? Pode ser, às vezes, checklist, você pode usar, né, até às vezes uma reunião de brainstorm é uma ferramenta de controle em que você vai junto com a tua equipe e você detalha como é que você vai fazer essas verificações em campo. Inspeção você visual. tem diagramas, né, de Chikawa. Então, assim, tem que é o de espinha de peixe. Então, assim, você tem hoje, né, dentro das metodologias, como usar ferramentas e como é que você mapeia, né, todos os processos para saber se você cumpriu por todas as etapas necessárias para que o dado, né, tenha essa confiabilidade, né? Também, na sequência disso, a partir do momento que você faz esse controle de qualidade, que você tem esse banco de dados, também é possível você fazer um trabalho também estatístico em cima desses dados, simples, não estou falando nada complicado, né? Hoje, como diz ali, na pesquisa que eu fiz para o meu mestrado, envolveu ali a comparação de leituras manuais e leituras automatizadas de piezômetros, né? Então, saber o histórico das leituras manuais foi realmente relevante para traçar assim um padrão, né, um limite de controle para os dados da leitura automatizada. Então, a partir desse histórico, você consegue aí traçar uns limites de controle e você estabelecer se está dentro de um controle aceitável as suas leituras automatizadas, né? Então, você faz ali, para trabalhar com a diferença absoluta das leituras manuais e automatizadas em campo, que é um menos o outro, e você coloca hoje isso numa planilha e consegue fazer essa checagem de forma fácil. Né? Claro que envolve treinamento da equipe, envolve toda essa maturidade que a gente vem falando, né, da operadora hoje no campo. E por isso eu falei, André, da questão da pessoa que trabalha no CMGs ser muito bem qualificada tecnicamente. Porque se ele perceber qualquer alteração que não seja normal no equipamento, ele não vai esperar atingir um limite para poder falar. Ele vai ver que o comportamento está diferente. Identificou a tendência, exatamente. Identificou a tendência e vai comunicar com a geotecnia da estrutura, antes mesmo que aconteça alguma coisa. Por isso, até que carta de risco, eu gosto de carta de risco, a lei te exige isso, você tem que colocar, é importante, porque carta de risco é importante quando você atinge um valor, o seu fator de segurança é comprometido, mas eu não vou esperar chegar num nível de controle de atenção, por exemplo, para poder tomar uma ação. Eu posso verificar antes que está mudando o comportamento. Exatamente. Né? A partir do momento que você vê uma tendência ascendente que está com uma tendência constante ou acelerada, não é preciso esperar, porque eu já sei que vai bater lá, é fazer uma extrapolação da curva. Por isso eu falo muito dos limites de referência, para a gente estabelecer também. Não é só níveis de controle da estrutura, a gente tem limites de referência para colocar no seu monitoramento, para quando aquele
Eu não vou esperar chegar ao um ponto que... Uma vez eu assisti uma live onde tinha 2 engenheiros japoneses. Eu pensei, bom, esse japonês vai ter alguma coisa inovadora. E eles, na verdade, falaram assim, deixaram muito claro que o mais importante em qualquer empresa é informação. Então, porque ter acesso, por exemplo, à tecnologia depende muito de recurso financeiro. Tem empresas que têm, tem empresas que não têm. Né? Agora, ter acesso à informação é diferente. Né? Então, a informação é o mais importante que a gente pode ter, na verdade. Transformar os dados em informação. E isso é um ótimo... Está tudo conectado aqui. Ainda bem que você fala nessa parte, porque um dos grandes desafios dos CMGs é, eu diria, uma quantidade absurda de dados. E quais são os grandes desafios? O que é que você faz com tanto dado? Estamos a falar de algo que há uns 10, 15 anos atrás não tinha tanto dado assim. Nós tínhamos, o monitoramento existia, mas não com a frequência de hoje. E hoje você tem uma quantidade e diversidade de dados absolutamente absurda em cada um dos CMGs que você deve ter contado. Como é que você consegue lidar com isso? Como é que você põe as pessoas ali? Capacidade de decisão, o que é ruído, o que é sinal? Como é que você lida com tanto dado? Isso é verdade. A quantidade de dados hoje é uma coisa absurda e antes realmente não tinha. Até porque os dados também eram muito manuais, né? O monitoramento era muito manual. E hoje, o que acontece? Eu acho que a tecnologia está aí para poder nos ajudar e não para nos substituir, tá? Hoje tem inteligência artificial, tem machine learning que pode ser capaz de processar um volume tão grande de dados para que a gente possa extrair o máximo possível. Porém, a decisão sempre vai ser nossa, não vai ser da máquina. A máquina vai só te alertar, mas ela não vai tomar decisão, né? Então, o volume grande de dados é muito bom para poder criar uma série maior, uma série de monitoramento melhor. Porém, é um problema. Hoje em dia é muito comum. Todo mundo quer automatizar tudo. A gente tem que saber o que vai automatizar. Então, talvez pelo fato de querer automatizar tudo, a gente também acaba gerando um volume de dados muito grande, que não necessariamente é preciso, tá? Então, a gente tem que ter o bom senso de colocar monitoramento automático onde realmente precisa, onde tem risco maior, onde tem frequência maior, e onde não precisa, sinceramente, não faz sentido colocar um monitoramento automático. Porque a gente gera um volume absurdo de informação, toma decisões erradas, um custo muito grande para manter aquilo ali funcionando, aquele instrumento funcionando. Ninguém pensa nisso, acha que é só comprar o equipamento e colocar lá. Mas manter ele funcionando é caro. E a gente transfere a responsabilidade para outra equipe, né? Que não seja a geotecnia. Então, o problema de trabalhar com volume grande de dados, eu acho que é esse. A gente tomar decisões erradas, tá? Mas é igual eu te falei, a gente tem tecnologias hoje super avançadas capazes de processar esse volume grande de dados e nos ajudar a tomar decisão. Exatamente. Certo? Então, o que você está falando, que o grande desafio é separar o que é ruído, o que é sinal, não é? Tipo, o que é verdadeiro, como é? Validar os dados, algo que também nós já falamos aqui mais do que uma vez. Validar os dados. Validar os dados. O famoso que é aquecer. O que é? Opa, a gente está aqui a fazer a conexão com o episódio 2. Então, André, escutando o Samuel falar aqui, eu queria... Tem um trabalho que você fez, que você apresentou, que fala que o título é Por que não monitoramos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse um panorama do monitoramento na infraestrutura para nós. Tá. Então, o Por que não monitoramos, para quem não sabe, tem um famoso paper escrito pelo Dr. Alan Marr, chamado Why Do We Monitor? Que basicamente
é uma cartilha, um guideline, um artigo muito famoso de quais as vantagens do monitoramento geotécnico. E aí eu estava lendo esse artigo, e aí eu assim, e como a gente sempre, principalmente quando a gente trabalha na infraestrutura, a gente sempre bate muito do género, ai, não é caro, porque é que eu vou monitorar? Tipo, cara, a gente, mais de 10 anos nisto aqui, tipo, é sempre a mesma coisa. Ah, vai, e depois não, é muito caro, não dá. E depois então eu parei um pouco para pensar e decidi fazer um artigo, então reverti o negócio, é Why We Do Not Monitor, que eu depois traduzi, eu publiquei internacional no último FMGM 2022, que foi em Londres, que fui chamado para apresentar. Eu escrevi, era um negócio mais qualitativo, não é? Mas eu pus alguns dados lá, eu fui chamado para apresentar, felizmente fui para o palco principal, e quem estava na primeira fila, o professor o Dr. Alan Marr. É tanto que eu comecei a apresentação, assim, como vocês já entenderam, isto é referência, e ele entendeu, obviamente, não é? E eu falei assim, sem pressão, assim, o Dr. Alan Marr está aqui, portanto, sem pressão, vamos lá. E pumba, foi a minha segunda apresentação em inglês, para a plateia. Em inglês, assim, eu já falava com o pessoal do meu trabalho, mas assim, para falar inglês. Cara, o meu medo de apresentar em inglês, assim, destravou ali absolutamente. Mesmo que eu fale errado agora, destravou, agora foi embora. E eu fiz essa apresentação. E nesse ano eu publiquei ele 2 vezes, em inglês para o FMGM e para o Cobranseg. E basicamente o que é que o artigo fala? Eu falo de quais são os fatores que nos levam a não monitorar da maneira que nós deveríamos. Principalmente E um dos fatores que leva é o setor. E, tanto que a primeira apresentação lá que eu fiz em Londres foi assim. A primeira tela, o primeiro slide era um CMG, isto é mineração, e isto era infraestrutura. A infraestrutura eu deixei uma tela em branco. E eu falei vocês estão vendo a tela em branco? E eles, o pessoal falou sim, e eu assim, então isto não é um erro, é que não existe. Aí o pessoal já parou. Aí o pessoal já começou, já vi o pessoal puxar a câmera, assim, já bater foto, eu para lá. Chamei a atenção. Aí depois eu comecei a falar câmbio, eu mostrei o câmbio dos últimos 5 anos, do real para o euro e para o dólar, que são as moedas que mais se negocia em termos de instrumentação, porque a maioria dos fabricantes ou ficam na América do Norte ou ficam na Europa, tem uns ou outros, ficam na Ásia e tudo mais, mas a moeda para o Brasil, o que vale é sempre o dólar. Durante o Covid disparou o Covid, portanto o Brasil se sujeita muito a isso. Os impostos, que é uma coisa absurda, tipo, eu ilustrei esse exemplo, a mesma barragem nos Estados Unidos e a mesma barragem no Brasil, com exatamente a mesma instrumentação, no Brasil custa cerca de 2,5 vezes a mais do que isso. As pessoas têm que ter noção disso aí, e isso tem um forte impacto. Claro que na mineração tem um outro budget e tem uma outra legislação, e a infraestrutura não tem isso, portanto se empurra com a barriga, e também, ora, o que é, não é? E isso explica também o impacto, não é? Porque a mineração sempre tem os orçamentos mais enxutos, parte são contratos públicos com um projeto. O problema já começa no projeto, porque o projeto não prevê instrumentação, ou se prevê muito pouca, e depois, quando é um projeto público, vai para a licitação, não tem o item, portanto não vai fazer aditivo, porque não está nas cicros e essas coisas da vida, tá? Aí nós estamos entrando na burocracia da coisa, tá? Que é um desafio também. Que é um desafio também. Que aí eu vou buscando isso assim, porque não basta dizer, porque eu também dizer, porque é assim, então não é assim, nós vamos ficar assim, vamos cruzar o braço. Portanto, não. E aí eu fui expondo os fatores. O outro, que eu também coloquei para além do económico, a questão da mão de obra. Por exemplo, o Brasil continua tendo uma mão de obra, por exemplo, para a infraestrutura, uma equipe mês de instrumentação são 35 mil reais. Portanto, para muita gente compensa, 35, 40, depende do projeto, mas é entre 30 e 40. Compensa muito mais eu ter a minha equipe mês de 2, 3 caras a ler um Inclinóvel, um MPSOM, ler tudo, isto tudo assim, 30 meses, todo dia o cara a ler, tá? Como a mão de obra ainda é barata aqui, compensa. A gente vai lá fora, compara com outros países, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, a mão de obra como é mais cara, a automatização se impõe mais. Portanto, países que têm uma mão de obra barata, a automatização não é, gente, dá para levar. E na infraestrutura é o percurso que a infraestrutura leva. Isso é um outro fator. Também tem a questão da dimensão dos países. Por exemplo, uma coisa eu estava a falar de Portugal, outra que é um país minúsculo, que agora pega no carro e corre o país num dia. Outra coisa é o Brasil, o Canadá, a Rússia, Estados Unidos, que têm uma escala, locais remotos, em que, por exemplo, no caso do Brasil, uma dimensão imensa, locais remotos, a legislação na mineração pede isso.
Portanto, a automatização se encaixa ali. Por exemplo, se eu for, por exemplo, no Reino Unido, é um país de média dimensão, que tem fabricantes lá, em que não tem nem custos de importação, em que a própria infraestrutura já automatiza, porque os salários lá já são mais altos. Eu vou aqui com colegas meus, por exemplo, Bruno Norberto, que foi o convidado do episódio 4, assim, cara, é uma luta por técnico de instrumentação, cara. Empresas vão-se roubar umas às outras de falta de mão de obra. Por exemplo, o Reino Unido tem uma quantidade, tem High Speed 2 para fazer, Cross-Rail, tem uma quantidade de obras de infraestrutura, que é o principal, não é? Imensa, e não tem técnico de instrumentação suficiente para isso. Portanto, eu fui pegando vários fatores, geográfico, cultural. Por exemplo, o Brasil tem uma questão de... A língua também é uma questão a barreira linguística, ainda, eu mostrei, eu falei desse dado para vocês, 1% no Brasil é fluente, portanto, e na América Latina. Portanto, o artigo, basicamente, ele toca nestes fatores. E se você quer entrar no mercado brasileiro, se você que trabalha com instrumentação, está de graça, né? Portanto, basicamente aquilo lá, cara. Assim, modéstia à parte, para quem trabalha nessa área, você entende ali, porque sempre diz, não vai dar, não sei o quê. E eu assim, cara, então não vai dar porquê? Quais são os fatores que estão por trás disso? Então a gente tem que fazer o quê? Eu tive casos em que eu estou num cobrancegue a mostrar o meu equipamento e o cara diz assim, onde é que isso tem no Brasil? O ano passado. Tem que conversar com o Samuel. A Val tinha acabado de comprar 1500 metros, cara. Tinha quilômetro, cara. Então, eu assim, onde é que isso funciona? Eu assim, sim, cara, tem mais de 4 km disso aqui no Brasil inteiro, na América Latina, em todo o mundo. Então, porque depois também tem a questão do conhecimento das tecnologias. Nós estamos aqui a falar porque nós trabalhamos com essa área. Depois tem todo um consultores, estudantes, empreiteiros, grandes empreiteiras ou donos de obra, grandes entidades que elas não têm esse conhecimento. E é isso que nós estamos a fazer aqui. Portanto, é algo que é um trabalho que nós estamos a fazer para chegar a essa informação, porque nós temos um gap de formação na instrumentação geotécnica, até mesmo dentro da própria geotecnia. E se nós não vamos fazer esta coisa de doutrinar e constantemente sempre a falar, algum dia vai dar certo. Portanto, foi com esse objetivo que esse artigo foi feito e foi republicado, não é? O André, tem um negócio, o seu artigo ele começa falando da lei em relação à mineração e a lei na infraestrutura. Nós já estamos acabando. Pô, nós acabamos de começar, diretor. Como é que nós já estamos acabando? Pô, estica um pouquinho. Eu fiz 3 perguntas, pô. Não. Ô André, eu queria que você falasse como o artigo começa da lei, da diferença da lei, e queria passar para o Samuel para saber da experiência dele de infraestrutura, mas esse negócio da lei é um negócio que toda vez que eu leio me chama a atenção da diferença. Então, tem uma parte na lei, aí eu fui buscar o código, a lei que digamos, rege o monitoramento geotécnico lá, e lá está explícito que a partir de um determinado de um nível de risco é obrigatório monitoramento 24/7 com vídeo monitoramento e instrumentação Está explícito lá. Eu diria dizer, na norma de projeto geotécnico, que é o que os projetistas usam para a infraestrutura, o que rege a infraestrutura, eles têm uma recomendação para aplicar a instrumentação. Nós já sabemos que recomendar não é obrigar, tá? Então eu posso colocar aqui um crack meter, estou instrumentando. Então a tua instrumentação fica ao critério do cara. E pode ser um cara super competente, como não pode ser. Portanto, você deixa uma margem absurda. Portanto, e isso é um dos problemas. Enquanto a legislação... E atenção, não é só a legislação. É a supervisão que a mineração tem. Porque chega lá a ANM, e se o cara não está cumprindo, se isso não estiver funcionando e o relatório não estiver aqui, a atividade está barata. Então, passo para o Samuel porque ele vai falar sobre isso, né? Denis, de toda a sua sabedoria e experiência, se tivesse alguém começando agora, um jovem, qual seria o conselho que tu darias para alguém que está começando agora na instrumentação geotécnica ou pode-se vir a interessar pela instrumentação geotécnica? Eu acho que assim, estude bastante, se permita, né, a participar de todas as oportunidades que surgirem em campo, sabe? Não só de escritório, mas ir para o campo ver, pegar no material, sentir, né? E depois analisar isso aí de forma crítica, assim, não aceite qualquer coisa, né, como verdade absoluta, né? Questione tudo e procure entender o porquê, né, daquela resposta, por que o instrumento está trabalhando assim. Eu acho que é interesse, é força de vontade, né, querer aprender. Eu acho que
seguindo esses passos aí, tem tudo para crescer, Tem tudo para dar certo, não é? tudo para dar certo. É um mercado fascinante, assim, né? Um ramo fascinante da engenharia geotécnica, que é um aprendizado todo dia. São novas tecnologias surgindo ano a ano aí, a gente tem que ficar se atualizando, né? Né? E isso, para mim, é motivador, é fascinante. Então, é um mercado que eu estou sempre aprendendo, sempre implantando coisa nova. E eu acho que quem vier para essa área aí vai gostar muito, vai evoluir bastante aí profissionalmente como engenheiro.